O presidente Trump sugeriu que o regime de Cuba pode mudar este ano, aumentando a pressão sobre o governo cubano. Ele declarou que mudanças como as da Venezuela ocorrerão em Cuba. Após Venezuela e Irã, o próximo alvo parece ser Cuba. Hoje, vamos analisar isso em detalhes. Confira. O presidente Trump disse à imprensa, durante a guerra com o Irã, que espera mudanças como as da Venezuela em breve em Cuba. Até agora, Cuba vinha recebendo grandes quantidades de petróleo e apoio médico da Venezuela. Mas, depois que o presidente Maduro foi deposto pelos Estados Unidos, esse apoio foi completamente interrompido, colocando o país em uma crise nacional. Porém, o presidente Trump comentou e disse que pode promover uma mudança de regime. Em 7 de março, o presidente Trump lançou uma aliança com países da América Central e do Sul para combater os cartéis de crime nas Américas. O presidente Trump deixou claro sua intenção de estabelecer controle militar sobre todo o continente americano, afirmando que pretende mobilizar diretamente as Forças Armadas dos Estados Unidos para eliminar organizações criminosas nos países da América Central e do Sul. O presidente dos Estados Unidos, Trump, afirmou que pode enviar as Forças Armadas para operações militares se informarem a localização dos cartéis. Ele disse isso durante a guerra com o Irã. O motivo pelo qual ele enfatizou uma liderança próxima da hegemonia no hemisfério ocidental é interpretado como uma estratégia para acalmar sua base principal de apoiadores, que reagiu negativamente ao envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio, considerando isso uma violação do princípio da América em primeiro lugar. A política externa do governo Trump busca reforçar a hegemonia dos Estados Unidos no hemisfério ocidental e evitar interferência externa. Além disso, o principal da política externa do governo Trump é praticamente não interferir nos acontecimentos de outros continentes fora do hemisfério ocidental. Mas, ao atacar o Irã, esse princípio da política externa foi um pouco abalado. Por isso, parece que estão tomando essas ações para amenizar um pouco a situação. No entanto, diferente disso, Cuba está realmente à beira do colapso. Para você ter uma ideia, Cuba chegou ao ponto de declarar estado de guerra. A AFP informou que a mídia estatal cubana disse que Miguel Díaz-Canel presidiu reunião do Conselho de Defesa Nacional. Na reunião, analisaram e aprovaram planos e medidas para a transição do país ao estado de guerra. Esse anúncio está sendo interpretado como um sinal de que o governo cubano está considerando a possibilidade de um confronto militar com os Estados Unidos. No entanto, analisando a situação atual, é difícil afirmar que Cuba esteja realmente se preparando para uma guerra. Parece mais um movimento político para enfrentar a grave crise econômica. A situação de Cuba hoje é extremamente séria. A falta de eletricidade e de combustível se tornou algo cotidiano, e até mesmo a indústria e o sistema de transporte estão sendo afetados. Nessa situação, há análises de que o governo está recorrendo à medida de colocar o país em estado de guerra, principalmente para fortalecer a coesão interna e gerenciar a situação de crise. Para entender a situação atual, deve-se considerar o recente incidente na Venezuela, onde os Estados Unidos pressionaram militarmente o país e o presidente Nicolás Maduro foi preso e extraditado para os Estados Unidos. Esse incidente foi um grande choque para o governo cubano. Para Cuba, a Venezuela é um dos poucos aliados de esquerda e parceiro econômico essencial. No entanto, o fato de o presidente Maduro ter caído nas mãos dos Estados Unidos em apenas algumas horas é uma situação que só pode ser percebida como uma ameaça direta ao regime cubano. Especialmente na questão energética, a Venezuela era como uma tábua de salvação vital para Cuba. Essa relação não foi criada recentemente, mas é uma estrutura que vem sendo mantida por um longo período desde a época do ex-presidente Hugo Chávez. Na época, o governo Chávez fornecia petróleo regularmente a Cuba, aproveitando sua grande produção e cobrando preços bem abaixo do mercado internacional. Essa estrutura de fornecimento representava mais que uma transação econômica, sendo uma cooperação estratégica para manter a aliança política e sustentar os regimes. Se olharmos para a estrutura energética de Cuba, podemos perceber o quão grave é esse problema. Cuba depende principalmente de usinas termoelétricas para a maior parte de sua produção de eletricidade. Isso significa que, se faltar combustível, a taxa de operação das usinas cai imediatamente. A produção de energia diminui e a produção industrial também é afetada ao mesmo tempo. As fábricas param de funcionar e surgem problemas nos sistemas de logística e transporte. Pode haver situações em que o transporte público seja reduzido ou até mesmo interrompido, e isso pode afetar o funcionamento de instalações essenciais, como hospitais. Na verdade, em Cuba, já estão ocorrendo apagões prolongados de forma recorrente. Em algumas áreas, a energia elétrica é cortada várias vezes ao dia. Se o fornecimento de petróleo da Venezuela parar assim, toda a sociedade cubana pode ficar abalada. A crise de energia elétrica afeta a indústria, transporte e saúde. Por isso, o governo cubano trata a situação da Venezuela com muita seriedade. Ao ver os Estados Unidos pressionando diretamente o regime venezuelano, cresce também a sensação de crise em Cuba, com o temor de que eles possam ser o próximo alvo.
Nesse contexto, há interpretações de que Cuba enviou uma mensagem forte ao declarar a transição para um estado de prontidão para a guerra, e parece que estão tentando bloquear completamente todo o combustível destinado a Cuba. Os Estados Unidos ampliam sanções contra Cuba, com o governo Trump classificando o país como potencial ameaça à sua segurança nacional. Também foi criada uma base para impor tarifas e sanções financeiras a terceiros países e empresas que fornecem petróleo bruto ou refinado para Cuba. Por causa disso, a quantidade diária de petróleo bruto que Cuba conseguia garantir, que antes de 2020 era de cerca de 100 a 120 mil barris, caiu drasticamente para 50 a 60 mil barris atualmente. Além disso, como a própria energia enviada diretamente para Cuba diminuiu, isso levou à redução da produção de eletricidade. Cuba depende de mais de 90% da energia termoelétrica, mas a falta de combustível reduziu a operação das usinas para 60% a 70%. Isso fez com que cortes rotativos de energia de 8 a 12 horas diárias se tornassem comuns em várias regiões. Algumas análises apontam que em 2026, o crescimento do PIB pode cair para menos 5%. Cuba também depende fortemente do turismo. A falta de combustível de aviação reduziu bastante os voos internacionais, cerca de 20 a 30% a menos que em 2025. Além disso, cerca de 40% dos quartos de hotel estão vazios. A situação é realmente grave, não é? Na verdade, isso significa praticamente um bloqueio total de Cuba. Há outro motivo importante para os Estados Unidos pressionarem Cuba tão fortemente e adotarem políticas quase de bloqueio. É justamente a presença da Rússia e da China. Cuba é um país geograficamente muito próximo dos Estados Unidos. Fica a apenas cerca de 150 quilômetros da Flórida. Para os Estados Unidos, é praticamente como se fosse uma ilha bem na frente do seu próprio litoral. O fato de potências rivais como a Rússia ou a China expandirem sua influência em uma localização dessas é uma questão muito sensível para os Estados Unidos. Por isso, os Estados Unidos não veem a questão cubana apenas como um simples conflito diplomático ou ideológico. Eles a consideram uma questão diretamente ligada à segurança nacional. A Rússia, nos últimos anos, tem mostrado movimentos para fortalecer novamente suas relações com Cuba. Até mesmo a possibilidade de cooperação militar foi mencionada. A Rússia segue tentando ampliar a cooperação com Cuba em energia, turismo e tecnologia militar, mas dificilmente instalará grandes bases militares como na era soviética. No entanto, para os Estados Unidos, o simples fato de a Rússia demonstrar presença militar, mesmo que em nível simbólico, já é uma situação bastante desconfortável. Os Estados Unidos já estão em uma competição estratégica com a Rússia na Europa e, portanto, não querem de forma alguma que a influência russa se expanda no próprio quintal. O mesmo vale para a China. A China está se aproximando de Cuba de uma forma muito mais discreta do que a Rússia. Empresas chinesas têm demonstrado interesse em infraestrutura básica de Cuba, como a rede de telecomunicações, instalações portuárias e o sistema de energia elétrica. Recentemente, discute-se a participação de capital chinês em projetos de energia renovável e melhorias na rede elétrica para resolver a falta de energia em Cuba. Esses movimentos podem parecer cooperação econômica à primeira vista. No entanto, do ponto de vista dos Estados Unidos, a situação é diferente. Investimentos em infraestrutura significam, no fim das contas, influência de longo prazo. Instalações como portos ou redes de comunicação são usadas como infraestruturas econômicas em tempos de paz, mas podem ser utilizadas para fins militares, se necessário. Por esse motivo, os Estados Unidos não veem a questão cubana apenas como um problema regional. Eles a consideram parte da competição estratégica global. Os Estados Unidos estão adotando uma estratégia de conter a Rússia na Europa e pressionar a China no Indo-Pacífico. Nessa situação, há movimentos para impedir que outro ponto de competição surja no hemisfério ocidental. Cuba está exatamente nesse ponto. Diante do cenário atual, é improvável que os Estados Unidos usem força militar imediata contra Cuba. Isso porque não há grandes motivos para os Estados Unidos trazerem um grupo de ataque de porta-aviões para o Caribe para fazer uma demonstração de força ou arriscar um confronto militar. As sanções econômicas e o bloqueio financeiro de décadas já enfraqueceram bastante Cuba. Reservas de moeda estrangeira quase esgotadas e falta de combustível e alimentos dificultam a vida da população. Nessa situação, manter a pressão atual já basta para obter resultados, sem precisar arriscar ações militares. Nos últimos anos, a economia cubana enfrenta crise estrutural, agravada pela queda do turismo e restrições nas remessas, reduzindo a entrada de dólares. Além disso, com a crise de energia, apagões prolongados estão se repetindo em várias partes das cidades, e tanto as fábricas quanto o sistema de transporte estão tendo dificuldades para funcionar normalmente. Agora, é comum ver moradores em filas de várias horas por itens essenciais, enquanto muitos jovens deixam o país em massa. Se a força interna estiver tão enfraquecida assim, mesmo que o choque externo não seja grande, a possibilidade de o sistema ser abalado só tende a aumentar. Com a crise na Venezuela, Cuba fica ainda mais sufocada, pois o país dependia do petróleo venezuelano para lidar com seus problemas energéticos. Se o governo da Venezuela sofrer um grande golpe, a cadeia de suprimentos pode ser abalada a qualquer momento.
Uma queda acentuada no fornecimento de energia afetaria a economia cubana ainda mais rápido. Se a produção de eletricidade diminuir, as atividades industriais vão parar, e isso também terá um grande impacto nos sistemas de transporte e saúde. Se esse ciclo vicioso continuar, a própria administração do país pode se tornar bastante difícil. Apenas observar esse fluxo já pode ajudar os Estados Unidos a atingir seus objetivos estratégicos, pois, mesmo sem intervenção direta, isso pode abalar a estrutura econômica e social de Cuba e enfraquecer a estabilidade do regime. Assim, a estratégia de bloqueio e pressão é vista como mais barata que a ação militar, e pode ter efeitos duradouros. O fato de poder evitar críticas à intervenção militar na comunidade internacional também é um fator importante para os Estados Unidos. Assim, parece que eles vão continuar pressionando Cuba por meio do bloqueio, em vez de uma intervenção militar.